Olá, muito boa tarde para você que está em casa. Você sabe dizer quanto cada pessoa produz de lixo todo dia? Segundo pesquisas de órgãos especializados, cada um de nós gera cerca de 1,5 kg de coisas que vão ser jogadas fora. Agora vamos multiplicar isso por 2 milhões de habitantes, a população atualmente de Manaus. O resultado chega a assustar. E boa parte de toda essa sujeira vai parar no meio da rua e no fundo de igarapés e rios, causando um verdadeiro impacto ambiental, onde a consequência já sentimos na pele. Hoje, no Band Cidade Entrevista, vamos debater os impactos causados ao meio ambiente pela quantidade de lixo despejada em locais indevidos, o que os órgãos competentes têm feito para mudar essa realidade e as punições para os poluidores de plantão. O convidado desta edição é Túlio Cáceres Knipoff, subsecretário de Limpeza Pública de Manaus, que está aqui no nosso estúdio. Subsecretário, obrigado. Seja bem-vindo ao Band Cidade. Obrigado e estamos à disposição de vocês. Subsecretário, para começar, tem como o senhor fazer uma análise da mentalidade da população em relação a essa questão ambiental, a poluição, a lixo despejado indevidamente? Sem dúvida. Hoje a gente já vê na população de Manaus uma grande melhora em alguns segmentos, em alguns setores da cidade, na questão do lixo. Mas, infelizmente, ainda tem uma boa parte da população, uma boa parte de comerciantes que colabora em sujar a cidade, né, em manter a cidade mais suja. Então, o poder público só atuando, a limpeza pública só atuando, não tem condições de combater, como você mesmo botou no início do programa. Então, nós temos hoje na limpeza pública, nós temos hoje 1.800 garis limpando a cidade de Manaus. Então, é pouco para uma população de 2 milhões de habitantes sujando. Então, tem que ter uma parceria, tem que ter uma ajuda nesse sentido, para a gente poder manter uma cidade bem melhor para se viver. Agora, tem muitos moradores que questionam que os garis, os agentes de limpeza, não passam na hora certa para fazer o recolhimento e isso acaba causando o acúmulo de lixo. Isso acontece ou não? Qual é o cronograma da CEMUSP diante da limpeza pública? Bem, hoje a cidade de Manaus é uma das poucas capitais no Brasil que tem a coleta de lixo domiciliar regular diária. Então ela está dividida em 3 turnos, ela é 24 horas. Então é uma das poucas capitais do Brasil, se não uma for a única. Então, você imagina um carro coletor com os garis passando numa rua, onde cada casa que ele foi coletar um saco de lixo, o cidadão bota o saco na lixeira, um bota na lixeira, o outro bota na calçada, o outro bota pendurado na árvore, o outro bota no muro. Então, cada coleta que ele for fazer não tem um padrão. Então, é diferente de você entrar numa rua organizada, onde todo morador tem a sua lixeira particular, ou então coletiva, que se junte 2, 3 moradores e bote uma lixeira coletiva, e você pegue o resíduo nessa lixeira. É muito mais fácil, é muito mais prático e ajuda muito a limpeza pública. Quais são os bairros ou a zona da capital que concentra o maior número de lixo, de poluição hoje? Hoje nós temos a zona norte da cidade de Manaus, pela grande quantidade de pessoas que lá residem, né, essa é a zona que mais gera lixo na cidade de Manaus. Então, em relação a bairros, hoje nós temos o centro da cidade, por ser um bairro relativamente pequeno, mas por ter uma grande quantidade de comércios ali, então ele gera um grande volume de resíduos. Então, o centro da cidade hoje gera em torno de 100 toneladas por dia de resíduos. A Zona Norte produz quanto? A Zona Norte hoje ela chega a produzir 600 toneladas de resíduos por dia. Agora, tudo isso, secretário, como é que é despejado? Para onde é que vai, para deixar bem claro para quem está em casa, todo esse lixo que a gente produz todos os dias? Todos os resíduos coletados pela Prefeitura de Manaus, através das empresas concessionárias, que é a Tumpex e a Interpa, ele é destinado ao aterro controlado da cidade de Manaus. Agora, teve uma denúncia, tem uns 2 meses, que a gente até exibiu aqui no Band Cidade, mostrando que moradores estavam acusando as empresas que prestam serviço para a Prefeitura de cobrarem. Na hora o gari chegava lá e cobrava um determinado valor para poder retirar aquele lixo de lá. A gente ligou para a CEMUSP explicou que isso é ilegal. Eu gostaria agora que o senhor reforçasse justamente isso e qual o procedimento que eu, enquanto sociedade, devo tomar nesse momento. Bem, a coleta de lixo, a gente pede o seguinte, que a população não pague, tá? Se não é uma prática das empresas cobrarem a remoção do resíduo, tá? Se está acontecendo, é uma equipe isolada num caminhão que está fazendo isso. Então a gente tem que coibir essa ação. Então o morador pode, muitas vezes, ajudar a secretaria, vendo o número do carro coletor, tá? Pelo número do carro coletor, ele informar a Secretaria de Limpeza Pública
aquela equipe que está fazendo essa cobrança, que é aquela cobrança que não pode ser feita. E com isso nós vamos combater isso aí. Muitas das vezes é o seguinte: aquele carro coletor de lixo que passa na frente da residência, que pega o saco de coleta domiciliar diária, ele é para levar somente o saco de coleta domiciliar diária da pessoa. Então, mas a população faz uma poda na sua casa, no seu quintal. Você tem um armário velho, você quer se desfazer. Você tem uma cama. Então, você faz uma limpeza no seu quintal e você gera um resíduo. Então, esse material, a Secretaria remove? Também remove. Só que ela remove em outro equipamento, em outro caminhão. E é uma remoção programada, porque a remoção domiciliar, aquele lixo domiciliar, você gera diariamente. Esse não, você programa para fazer uma limpeza. Você não faz uma limpeza diariamente. Então, como você pode programar, você tem que entrar em contato com a Secretaria através do Disque Limpeza e a gente manda um outro veículo buscar esse material. Por que um outro veículo? Porque aquele caminhão da coleta domiciliar, que é o caminhão compactador, ele já tem um roteiro pré-determinado a cumprir diariamente. Então, se ele for parando a cada 2, a cada 5 casas, ou de rua em rua, para pegar um volume bem maior, ele vai deixar de fazer coletas nas residências da população. E o Disque Limpeza que o secretário destacou aqui é o 0800 092 6356. Bom, os igarapés talvez sejam os mais atingidos pela poluição do homem. Na última quinta-feira, o Band Cidade exibiu uma reportagem sobre a quantidade de lixo despejado nos igarapés da capital e o investimento milionário que a prefeitura faz para tentar limpar toda a sujeira. Vamos rever agora com José Galvão e Juliano Couto. Igarapés poluídos, lixo por todo lado. De quem é a culpa? Segundo a Prefeitura de Manaus, a própria população contribui para este triste cenário. Nossa equipe acompanhou a limpeza deste igarapé no centro da capital. Veja que os trabalhadores retiram todo tipo de material, até um sofá velho foi jogado aqui. Não parece, mas embaixo de todo este entulho passa um igarapé. A prefeitura chega a gastar cerca de R$500 mil todos os meses com a retirada de lixo dos igarapés de Manaus. São 15 toneladas diariamente. Quando o rio sobe, toda esta área aqui fica completamente alagada. A Secretaria de Limpeza Pública hoje disponibiliza uma média de 150 garis para fazer a limpeza na orla de Manaus, no igarapé do Educando, São Raimundo, na Panaí, né, e também nos igarapés que cortam os bairros da cidade de Manaus. Garrafas, plásticos, geladeira e pedaços de madeira, tudo contribui para aumentar pontos de alagamentos. Esta senhora mora na beira do igarapé há 40 anos e disse que fica triste com a quantidade de lixo jogada aqui. Segundo ela, os próprios vizinhos contribuem com a poluição do local. Quando chove, a situação piora. Alaga tudinho as pontes. Alaga tudinho mesmo a ponte. A prefeitura também confirma a denúncia de dona Eliana. A população precisa estar mais consciente. Tudo isso, a população se separar na sua residência e colocar para coleta seletiva, então, além de não sujar os igarapés, não entupir bueiros, então, no período de chuva que nós estamos, ainda esse material destinado corretamente ainda vira renda para famílias carentes. Quando a gente vira de costa, é geladeira, é resto de madeira, que os caras estão reformando a casa, jogam tudo na beira do igarapé. Há alguns anos, a maioria dos igarapés de Manaus eram utilizados como balneários. Com o crescimento desordenado da capital, algumas famílias passaram a ocupar a margem, poluindo as águas e contribuindo para piorar pontos que geralmente alagam com a subida dos rios. A cheia deste ano no Amazonas pode ser ainda pior, já que bueiros e galerias estão cheios de lixo. Por isso, a água já invade casas e até lojas no centro de Manaus. É um absurdo, até uma geladeira dentro do igarapé, né, secretário? Onde é que vai parar todo esse resíduo despejado assim? Se continuar, eles vão parar todos no Rio Negro. Qual a consequência? Bem, com isso, uma cidade turística como é Manaus, recebendo os transatlânticos, a quantidade de turistas que nós estamos recebendo, eles vão ver, além de, em vez de ver peixes, eles vão ver geladeiras boiando, televisores boiando no Rio Negro. Secretário, a gente mostrou aí na reportagem que são cerca de R$500 mil todos os meses para fazer a limpeza só dos igarapés. A gente vai para o intervalo comercial rapidinho, mas eu já deixo uma pergunta. Como é que a prefeitura poderia aproveitar esses R$500 mil que hoje são gastos somente para a limpeza de igarapés? A gente volta já já com o Band Cidade e com essa pergunta.